gente, Estudo Caboquinho é a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras. É isso, Orlando Câmara conosco. Bom dia, Orlando. Qual é o sabor da coluna de hoje? O sabor é de mediação, é de pacto social. Na semana que passou, nós falamos aqui sobre os diferentes índices de pobreza que Manaus tem alcançado e do silêncio ensurdecedor que autoridades do Legislativo, do Executivo e até formadores de opinião importantes têm feito a respeito da pobreza. E a pobreza coletiva, ela é como se fosse uma doença muito grave. Ao receber o diagnóstico, você precisa agir rapidamente e correr atrás do seu tratamento. Porque, do contrário, os sintomas que você eventualmente não tem vão aparecer, esses sintomas vão se agravar, vão lhe incapacitar para a atividade cotidiana, até chegar o momento em que lhe incapacitam por completo, causam novas doenças ou até lhe matam. E por que eu estou falando sobre isso? Na semana que passou, circulei bastante a pé aqui. Eu moro no centro da cidade, eu moro na Eduardo Ribeiro com o Monsenhor Coutinho, e me obriguei a fazer atividades que eu precisava fazer a pé, inclusive durante o dia e durante a noite. E eu comecei a perceber que talvez o período da eleição, não sei se nos roubou um pouco o olhar sobre o cotidiano, mas eu me deparei com situações que mostram claramente a pobreza e seus sintomas se agravando na cidade. Primeiro, a situação dos moradores de rua. Ao lado da difusora, do prédio da difusora do Palácio do Comércio, em frente ao prédio da antiga Caixa Econômica, ou da Cadilar Teatro, para os mais antigos, existe uma ocupação de moradores de rua, com colchões, com mochilas, tomando banho, assando peixe, comendo. Ali não há uma preocupação de dar assistência a eles. Eu passei por seguidos dias, várias vezes ao dia por eles, e não percebi nenhum tipo de abordagem profissional para ajudá-los. E mais, percebi que aquela ocupação me chama a atenção porque ela está em frente ao Teatro Amazonas, na Eduardo Ribeiro. Mas essa ocupação é comum também em várias outras partes do centro e também em outros bairros da cidade. E aí à noite eu decidi sair no final de semana, no último final de semana. Eu moro muito perto do largo, a uma quadra do largo. E o largo foi um lugar que eu não deixei muito de ir, porque eu fotografo. Então a fotografia, o desejo de fotografar o momento, me tira de casa e me faz lançar o olhar sobre o cotidiano. Entretanto, esse final de semana, eu deixei o celular em casa e desci para aproveitar a vida. E eu me deparei com uma situação inusitada. Um aumento muito significativo de venda ambulante. Desde a rua onde eu moro, na Eduardo Ribeiro, na esquina com a 10 de julho, já havia barracas de churrasco, com espeto, com fogo, isso às 22 horas. E chegando, dobrando a 10 de julho, as esquinas completamente lotadas por venda ambulante. A esquina da igreja, a esquina oposta, a esquina do Teatro Amazonas, a esquina da praça, frente da praça totalmente ocupada. E uma ocupação que eu confesso a vocês, eu não deixei de ir ao largo. Há um mês atrás eu não percebia. E essas pessoas estão ali porque elas precisam, elas não querem. O morador de rua é um ser humano que merece nosso respeito e a gente não sabe o caminho que ele percorreu para ir morar na rua e não ter a quem recorrer. A pessoa que vende na rua, muitas vezes, ela não está ali porque ela quer, mas ela precisa gerar renda, ela precisa se sustentar, ela precisa comer, ela precisa dar de comer a seus filhos, proporcionar moradia aos seus filhos. Então são situações com que nós temos que lidar com muito respeito. Mas, ao mesmo tempo, são situações que geram um conflito com o interesse geral da cidade. Por exemplo, no Largo, que é uma ocupação de uso de solo urbano de entretenimento e, por consequência, de turismo, isso pode gerar um impacto muito ruim, porque as pessoas diminuem a frequência de vinda ao largo com medo da população de rua ou pela bagunça que se torna da venda ambulante. Eu realmente fiquei muito impressionado, ainda mais lembrando que daqui a pouco
nós teremos eventos de Natal. Se agora, no início de novembro, está assim, imaginem vocês quando vierem as luzes de Natal para o largo, que não vai ficar. Então, a gente está falando de situações complicadas, delicadas, que têm que ser muito bem cuidadas. A ocupação da venda ambulante, por exemplo, ela coloca em risco as vagas de trabalho e renda gerada pelos empreendimentos que estão no largo por conta da exploração turística de entretenimento. As pessoas não querem ir a um lugar bagunçado, elas querem ir a um lugar para aproveitar o tempo delas. Elas querem ir a lugares bonitos. Todo mundo quer isso. Então, faz-se necessário a autoridade pública, especialmente aqueles que têm o domínio sobre o uso do solo urbano, que é a prefeitura, junto com os usuários daquela área, junto com assistentes sociais, implantar uma mediação, porque esses sintomas de pobreza, eles estão crescendo de uma forma muito rápida a olhos vistos. E tudo que nós não queremos é que se estabeleça um conflito dessas pessoas. Porque de um lado existe a pessoa que precisa mesmo, e que você que me ouve agora não faz noção do que é precisar nesse contexto, nem eu faço essa noção, graças a Deus, é uma coisa muito complexa. E do outro lado nós temos a impactação negativa da área de comércio. Da área de comércio e de serviço, que inclusive emprega muita gente que tradicionalmente está fora do mercado de trabalho. É um benefício social do trabalho muito democrático. Então, #pensa, e não é só para o Largo, eu estou falando do Largo, que é uma experiência que eu tenho muito de perto como morador, mas a cidade de Manaus inteira deve estar vivendo pontualmente em outros locais essa experiência complicada. É a hora de começar a se falar sim sobre a pobreza e de buscar políticas públicas para dar às pessoas melhores condições de vida. #pensa. Quero terminar hoje com um poema do carioca mais baiano, do branco de alma mais preta e pele preta e mais baiano possível, do bacharel em direito, do diplomata, do dramaturgo, do ensaísta, do poeta, do escritor, do sambista e compositor Vinícius de Moraes, um poema que eu gosto muito, que ele fez para uma das suas companheiras em 1951, Soneto do Amor Total. Perdão, Vinícius, eu não sou digno disso, mas vou tentar ler o seu poema. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te, enfim, de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Boa semana a todos, que o amor nos guie a decisões sábias em nosso dia a dia.